Amigos, retornando a nossa comunicação através do veículo de comunicação, que é esse pela qual chega a centenas e milhares de pessoas, motivo de alegria nesse momento é começar a trazer uma mensagem confortadora, esclarecida, para que vós que estão acompanhando os vídeos possam sentir mais motivado para querer compreender e entender as mensagens, não só essa presente e as dos futuros, que nós iremos apresentá-lo através do poder do Espírito do Revavirismo. Na minha simplicidade, na minha boa vontade, na minha proposta de amor a vós, eu quero dizer a vocês: eu amo vocês. Não importa a nação, cor, credo, formas culturais, mas o que eu trago, nenhum dos mortais na geração presente está anunciando. Significa que a porta está aberta para a humanidade compreender o que estou falando. Porém, eu quero dizer a vocês: respeito opiniões de todos vós, mas lembrando que o que eu apresento como legalidade não vem dos porões da ciência dos mortais, mas são vontade divina pela qual ele escolheu-me para o portador dessa mensagem presente nessas gerações para toda a humanidade. Não estou aqui querendo ganhar mérito nenhum, porque eu quero que na minha partida, na minha morte, eu seja lembrado como amigo de vocês, com toda a minha sinceridade. Não vos perguntai a fonte, porque todas as fontes que existem, a maioria das fontes são legalistas dentro do sistema da ciência dos mortais. E elas passam de geração a gerações sendo transformadas segundo a capacidade de raciocínio dos homens, entendeu? Então eu espero uma boa compreensão do que eu vou falar para vocês. Aqui o título de hoje tem a origem do Deus desse século. A origem do Deus desse século. Eu quero dizer para vocês, na trajetória da humanidade, muitos povos já passaram, hoje estão presentes. Foi verbalizado muitas fonéticas e dialéticas de vários idiomas em toda a trajetória do homem. Mas eu quero dizer o seguinte: como muitos se avora a dizer que ser detentor de uma mensagem celestial, longe de mim de ser vaidoso, pretensioso, mas eu quero vos afirmar que a expressão Iode, a forma escrita Iode, ou Irode, a forma pronunciada, tem muito vínculo com a trajetória de muitas demais pronúncias que vieram posterior a ela, a humanidade, pois a palavra Iode, ela tem seu uso até hoje, não só como a letra, mas quando está vinculada a um tetagrama de letra de pronúncia hebraica, ela está trabalhando aí para exaltar a corte do mal, a corte do mal, a corte das trevas que está sobre a terra. Porque lembram vocês que eu já afirmei nas escrituras, porém não na Bíblia. A Bíblia é a profanação dos mortais. As escrituras é a verdade que possa ser revelada só através dos seus santos profetas, não pela luz da ciência. Porque a respeito da ciência foi dito em outros tempos, por multiplicar-se a ciência aumentaria o pecado da humanidade. Seria a iniquidade da humanidade. O Iode, porém, ele dá lugar ao Iá, ao Iê, ao Ra, ao Ru, ao Il, a Ilu, a Iliu, de Zeus, Deus e outras formas expressivas de nomes de divindade. Entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou preocupado se alguns não me compreendem, mas estou agradecido por aqueles que já compreenderam, porque não só partiu do conteúdo apresentado a eles, e o Espírito da Verdade fez ele entender, como em outros tempos, o Felipe e o Eunuco, quando o Eunuco queria conhecer a luz da profecia e não compreendia, era necessário que houvesse um mensageiro terreno para que levasse o conhecimento. Estou me colocando como esse mensageiro nessa geração presente para anunciar essas boas novas de salvação para aqueles que ainda vivem nas trevas morais. E da qual eu também pretendo ser o quê? Envolvido nessa condições de também me preparar para
após a minha morte, seja guardado a minha alma na tumba e um dia ser ressuscitado na primeira ressurreição dos santos. Por isso, meu desejo é que todos vós também se preparem para que na morte já sejam guardados como santos. Mas para isso é necessário que, primeiramente, possamos conhecê-la, o que é verdadeiro, o que é justo e o que é justo e o que é santo. Porque o que diz aqui? Nas Escrituras diz o seguinte, que o pecado é transgressão da lei, pois todo aquele que se vai além sem ser chamado, anunciar aquilo que não foi lhe escolhido para ser anunciado, estes estão se enviando a lugar nenhum. Reafirmo o que eu já disse em outros vídeos, eles estão se enviando a lugar nenhum. Todo instrumento pensativo, construtivo dos mortais em outras épocas, fundamentado na crença da religião, eles não estão condicionados à vontade do Criador, Revavirê. Lá na Epístola de João, capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. O que é o termo transgredir? É o ato de não cumprir a lei. Se você não cumpre a lei, você está inadimplente com a lei dos homens, mas a lei do Criador é o próprio caráter, é a própria semelhança dele. Isaías 52, verso 5, naquele dia, aquele pelos quais o Criador orientava ele como deveria seguir a sua jornada de vida aqui nessa terra, houve uma ocasião que há um lamento e diz, porém o que é que eu estou fazendo agora aqui? Vendo o meu povo levado em cativeiro sem preço, e os seus tirando uivo sobre eles, mas o meu nome está sendo blasfemado incessantemente todos os dias. Naqueles dias, o eterno Revavirê não intercedeu por aquele povo, porque eles viviam pecando, não reconheciam que estavam em pecado, e no seu ego se exaltava, achando que o Criador ainda estava à frente do comando dele. Não. O Criador, Revavirê, através do seu filho Revavirê Xiain, só intercede por aqueles que realmente conhecem que está em pecado, pede perdão dos seus pecados, abandona os seus pecados e começa a andar em santidade, novidade de vida, guardando os mandamentos. Porque a eternidade virá para nós quando nós estivermos preparados. Quando o mundo estiver preparado, então a eternidade virá para nós. Para nós, os santos, não para todos, mas para os santos. Porque santo é que guarda os mandamentos. Podemos até considerar que no chamado para ser santo, na citação do Eclesiastes 12:13, ele diz, de tudo que o mortal tem visto e ouvido, o resumo todo é temer o Revavirê e guardar os seus mandamentos, que isso é dever de todo mortal. Porém também vos afirmo o que está escrito, na visão de um homem que vós chamais de João, que eu tenho certeza não era João, porque não havia o J nem U, e ele não era latino, ele era palestino. E o seu nome estava enrolado em língua aramaica. Aquele homem que ficou no exílio, visão do futuro, ele disse que ele direcionou uma classe de pessoa. Aqui está a paciência dos santos, chamou santo. Aqui que tem os que guardam os mandamentos do Revavirê e tem o testemunho do Revavirê Xiain. Isso está em Apocalipse 14:12. Agora, o que é o tetagrama? Tetagrama é um pensamento mortal, pensamento da corte caída, para juntar o sagrado e o profano. Como lá em João capítulo 1, verso 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem usurpou o lugar de quem? Reafirmando, foi Deus que usurpou o lugar do verbo. Esse Deus é o Iod, é o Iá, é o Iê, é o Ra, é o Ru, é o Il, é o Ilu, é o Ili, de Zeus e Deus. Então, Revavirê, reafirmo pela fé de que esse é o nome verdadeiro do Revavirê, que foi revelado não só para mim e passado a vós outros que já entenderam que é o nome verdadeiro que é o Verbo. Então está separado já a divindade
ou as divindades que pode estar associadas ao verbo, agora está o verbo é o Rei. Tetragrama foi criado para profanar o nome do Rei, pois os pilares do pecado da corte caída foi dado aos transgressores da verdade, que são ciências dos mortais, que em outro tempo era dito como a teogonias, fisiogoníase, androgoníase e cosmologia, 4 pilares do erro. Essas 4 ciências foi feito o trocadilho do tetragrama hebraico para o tetragrama ocidental e para cada letra representada. No trocadilho colocaram como a base fundamental para essas ciências: triogonia, fisiogonia, androgonia e cosmologia. Meus amigos, eu quero dizer para vocês, eu amo vocês, não quero ser irmão de vocês, mas quero mais do que ser irmão, ser amigo de vocês, porque o amigo é aquele que o Salvador diz: vós são mais do que irmãos, são meus amigos. Eu me coloco no mesmo caráter, na mesma vontade de querer ser amigo de vocês. Eu não quero ser irmão de vós, eu quero ser amigo, porque o amigo, o verdadeiro amigo, se compadece do seu amigo. O irmão pode trair, mas o verdadeiro amigo jamais trairá. Eu sei que já entrou no mundo, já está no mundo, muitos latoeiros aí, tentando frustrar as verdades divinas e celestiais, mas eu não me sinto afrontado. Muitos cariotes já entraram para afrontar, também não me sinto, porque não me tomará aquilo que o Revaver me deu. Não me perguntai as fontes, porque todas as fontes que existem aí, das quais a ciência da religião, foi eles que criaram, nas academias ocultas e secretas do ocultismo, entendeu? Então posso dizer para vocês, as ciências do credo dos mortais foi criado pelos mortais para continuarem pecando. Pense no amor à vossa alma, pense no amor à vossa família, pense amor aos seus amigos, pense amor à sociedade. Levai somente a verdade, sem nenhum traço de mácula e erro, porque quem busca a verdade encontrará a verdade. Quem tenta confundir a verdade, até o pouco lhe tem, lhe vos será tirado. Até o pouco que lhe tem, lhe vos será tirado. Posso dizer com certeza, não sou eu que farei vocês entender. Sou apenas um porta-voz dessa mensagem nessa geração presente. Mas quem o fará entender o que eu tenho anunciado é o próprio Espírito do Revaver. Como já entendemos e já compreendemos que muitos dos que viram os vídeos já tomaram as vossas decisões conscientes. Para aqueles que não tomaram, quem está indeciso, buscar e analisar o que eu tenho reafirmado, porque aquele que compreender jamais será enganado, entendeu? É bom pensar, rever os vídeos que já foram apresentados a vós e esse que está sendo apresentado a vocês. E eu acredito, pela fé e pela vontade divina do Revaver, muitos vídeos serão ainda apresentados para a alegria de vocês e para a capacitação e a compreensão da verdade, para tomar decisões para a salvação das vossas almas. Eu quero aqui terminar com meus agradecimentos a vocês pela a disponibilidade, a voluntariedade, a vontade verdadeiramente de querer compreender. Eu posso desejar a vocês, não sorte, desejo a vocês a salvação do Revaver este ano. Muito obrigado. Aí já disse. Vê, né? Vamos ficar por onde? Pode botar ainda hoje, viu, meu? Tá. Pode botar na frente.